Mas a pergunta é, calma, um de cada vez, gente, senão tem que ter uma pergunta, você não tem. Isso é uma coisa legal, sabe por quê? Se vocês estiverem prestando, ele está falando que as coisas que a gente fala reverberam na cabeça dele. Isso acontece com todo mundo, deveria acontecer. Que é o seguinte, se a gente está falando com vocês e vocês estão prestando atenção no que a gente está falando, simplesmente prestando atenção, daqui a 5 minutos que vocês saírem, vocês esqueceram tudo. Mas se vocês, à medida que a gente está falando, começarem a pensar sobre o que a gente está falando, abrir esses compartimentos dentro da cabeça, vocês não vão esquecer nada, porque vocês estão passando por uma experiência de transformação, que é isso. E outra coisa, a gente não está aqui para ficar lacrando, fazendo a cabeça das pessoas, fazendo proselitismo. Não é isso, que é bobagem. É muito pouco, isso é muito pouco. A gente está aqui para trocar com vocês energia, para falar da nossa experiência, que isso é a principal coisa. Ontem eu estava falando com aquele moço que está ali atrás, que é o meu xará, que ninguém conhece ele. É o filho do Chico, é o Eurípides. O Eurípides Humberto está aqui presente, filho do Chico. E ele só veio porque a gente tem o mesmo nome, né? Humberto, ele tinha que vir, então ele está ali. Mas a gente está falando sobre isso, que o principal, para mim, o principal valor do Chico era o exemplo que ele dava como ser humano. Porque você pode escrever o que você quiser, pode falar o que você quiser, mas quando a gente olha para o exemplo que a pessoa está dando, aí você vê, aquilo ali, aquilo é verdadeiro. Então, o que ele está escrevendo nos livros dele é o que os índios americanos, que a gente conviveu com esses índios, eles falam de walk or talk, que é você fazer andar as suas palavras. Então, ele fala aquilo ali, mas ele faz aquilo ali. Isso é de um valor absurdo, porque você está pensando que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, o que eles falavam para você. Não, você aprendeu com o exemplo deles. Se teu pai falar assim, meu filho, você tem que ser honesto, tem que ser sempre honesto, nunca roubar ninguém, aí tá passando um carro, para numa blitz da polícia, aí o guarda vem pedir documento, vai ter alguma coisa errada, aí teu pai chega e fala, toma aqui 50 pratos, me alivia, minha família e tal. Aí você olha assim, entendi, o exemplo é esse. A gente fala de honestidade, mas na hora a gente dá um jeitinho. Essa foi o que o teu pai te ensinou. Entendeu? A gente aprende com o exemplo. Você não precisa fazer muita coisa. Dá um exemplo. Dá um exemplo que está tudo certo. Essas pessoas, por exemplo, a Ama, o Chico, várias pessoas que estão aí no livro, o Saibaro, era um exemplo que eles davam. Isso era muito mais forte. Você é devota dele, assim, você fazendo aulas, né, com o pessoal, porque no Brasil tem várias escolas em vários estados com os valores humanos. Legal. E outra coisa, às vezes você fica sabendo de uma coisa que você fica sabendo de uma maneira que é ruim, né? E aquele cara fez isso, mas você vai ver que todo mundo é humano. Então, se você for olhar só o lado ruim das pessoas, você não vai aprender nada, porque às vezes a pessoa tem momentos difíceis, né? Ninguém precisa ser perfeito. Aliás, um cara que eu conheço que é perfeito é o Chico, o irmão Chico, que é inveja, fala. Então, boa noite a todos. Eu propriamente não queria fazer uma pergunta, mas eu queria fazer uma colocação e dar um testemunho, porque a roda multiuso é, acima de tudo, uma metáfora da vida, é um caminho que se dobra em 1000 formas de ser. Então, isso até foi o ChatGPT que me falou. Então, por isso que eu queria dar esse testemunho. Aí, então, eu estou sentado aqui nessa fileira, por coincidência, tem um médico, um advogado e um engenheiro. Todos 3 escritores. O maior, vocês devem saber que não sou eu, que eu sou o mais baixinho, né? Mas o nosso Jaime Vilarinho aqui é um escritor de renome e o médico, nosso amigo aqui, é escritor e poeta. Mas tem grandes escritores e tem o maior de todos, que é que está refletindo, que me fez vir aqui, que é o Chico Xavier.
E está aqui o filho dele, né, já foi citado, o Eurípides. Então, o testemunho que eu queria dar é o seguinte: eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, representando o Triângulo Mineiro, Araxá, Patos de Minas, Uberaba, Uberlândia, e acredito que até tenha outro representante que é membro dessa casa, que é o César Vanucci, que também é do Instituto, né? Eu fui conferir aqui, o César Vanucci, inclusive até já fez palestra nessa sala aqui e eu o acompanhei. Então é interessante e por demais interessante, por exemplo, livro como essa Rota Multiverso, né, que está sendo lançado hoje, e outros tantos livros, inclusive do professor Vilarinho e do Chico Xavier, nós já tivemos a oportunidade de levar para o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. O Instituto é um dos maiores reservatórios ou biblioteca de Minas Gerais, mas no sentido histórico. E Uberaba, por exemplo, não está muito bem representado lá. Não, eu não digo em qualidade, porque em qualidade a gente já passou muita coisa, mas em quantidade e em diversidade, né? Porque não só Uberaba, Uberlândia, Araxá, Sacramento, vários municípios têm muito a contribuir com o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Então é até por isso que eu vim aqui hoje. Você perguntou o problema, quem assistiu a televisão, eu assisti e tem umas fotos aqui inacreditáveis, tá? De vocês. Obrigado, hein? Obrigado. Cada vez aumente mais, né, o Instituto, né, a missão vai aumentando, né, para que